Finalmente eu concluí a minha maratona da franquia Premonição. Então cheguei aqui no quinto e último filme, pelo menos até a data de publicação desse vídeo aqui. Eu sei que Premonição 6 está a caminho, mas o que eu tenho disponível agora são somente os 5 filmes que já foram lançados. E é claro que quando eu assistir Premonição 6, eu venho comentar aqui pra vocês. Falando nisso, eu vou assistir Premonição 6 no cinema e só a título de curiosidade, Premonição 5, né? Foi o único filme dessa franquia até então que eu já tinha assistido no cinema. E é muito curioso isso, porque eu lembro exatamente como que foi a sessão, de tão marcante que esse filme ele foi pra mim. Afinal de contas, eu sou um fã dessa franquia, né? Então, logo após a vinheta, eu venho aqui comentar sobre Premonição 5. Oi, meu nome é o Eric Pedro e esse é o canal Terrornologia, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, a maioria das pessoas que assistem aos meus conteúdos não são inscritas. Se você é uma delas, por favor, já curte esse vídeo e se inscreve no meu canal, porque assim você me incentiva e muito a continuar investindo aqui no YouTube, beleza? Bom, pois é, o filme já começa aí mostrando o nosso protagonista. E já inicia também já desenvolvendo ele. É claro que para um início de filme nós temos um desenvolvimento básico e aí com o decorrer esse personagem aí ele vai sendo cada vez mais aprofundado. Mas logo pelo início do filme nós já vemos que o Sam de Premonição 5 ele é muito mais carismático do que o Nick em Premonição 4. Na verdade, eu vejo que Premonição 5, ele foi lançado, é claro, né, para fazer parte de uma franquia como um todo, mas ele também foi lançado com o intuito de corrigir os erros do passado. Porque, sinceramente, Premonição 4, assim, não é que o filme ele é ruim, mas ele derrapa em diversos aspectos. E aqui, Premonição 5 coloca a franquia novamente nos trilhos, trazendo aí um protagonista que, por mais que não seja a nível do Alex ou da Wendy, ele é sim mais humano, ele é sim mais carismático, ele é sim mais palpável. O Sam, ele tem sim os seus defeitos, mas ele se mostra muito melhor do que o Nick em diversos aspectos. Como eu já havia comentado, né? Esse filme ele corrige diversas coisas do seu antecessor. Nós temos aqui mais climas de mistério, mais climas de suspense. Nós temos também mortes mais elaboradas, né? Até me confundi aí, mas são mortes mais elaboradas. Nós temos aprofundamento de personagens e também temos até um vilão. E mais pra frente eu chego aqui para poder falar sobre esse vilão, que no caso é o Peter, que para mim ele foi um ótimo vilão sim, desse filme e também da franquia, vamos dizer. Pra mim, ele foi um dos melhores vilões aí dessa franquia. Se bem que em Premonição 1 nós temos o Carter, que na verdade ele não é um vilão. Ele entra aí mais como uma espécie de rival, digamos assim. Em Premonição 3 nós temos o Ian, que ele também é um vilão. E aqui em Premonição 5 nós temos o Peter. Na verdade o Peter ele se torna um vilão porque ele não acha justo a ex-namorada do Sam, que no caso é a Molly, não estar aí na lista da morte. Mas eu já chego lá para poder comentar isso com vocês, beleza? Então, voltando a falar especificadamente do protagonista. É um protagonista bem mais carismático. O ator, ele se entregou muito mais do que o ator que interpretou o Nick em Premonição 4. Dá pra ver que o Sam, ele se preocupa não só com a Molly, mas também com a vida e com a integridade das outras pessoas. E isso é algo muito bacana. E além disso, nós também vemos ele sofrer por toda aquela situação que está acontecendo. Por tudo que já aconteceu, é óbvio.
pelas coisas que estão acontecendo e o medo do que está para acontecer. Ainda que ele não seja aquele personagem, aquele protagonista extremamente marcante, dá para ver sim que ele não é ruim. Eu diria que ele é bom. Ele é um bom protagonista e ele é um bom visionário. É claro que na preferência dele, ele sempre vai ter aí a ex-namorada, que no caso é a Molly, para poder proteger, para poder cuidar, para poder, né, enfim, ainda que ela não esteja na lista da morte. Mas nós conseguimos ver que ele se importa com muito mais pessoas do que o Nick tinha feito em Premonição 4. Inclusive, a Molly, é interessante isso, né? Como que tudo foi muito bem planejado aqui nesse filme. Ela não morre na Premonição do Sam, mas ela é uma personagem fundamental para essa história acontecer. E isso é muito bacana, né? Porque nós geralmente temos sempre as pessoas que morreram durante as premonições aparecendo ali, lutando pela vida, estando juntos. E aqui, se eu não me falha a memória, eu acho que a Molly, ela é a única personagem da franquia toda, até a data de publicação desse vídeo aqui, que não morre na premonição, só que está sempre acompanhada das prováveis vítimas aí da morte. Isso é uma adição muito bacana para esse filme aqui, tá bom? Pelo menos no meu ponto de vista. Então, a Molly, ela vem para poder acrescentar todo um arco dramático também envolvendo o Sam. E isso é positivo, por quê? Porque faz com que o arco dramático do Sam, ele também fique mais desenvolvido através dessa personagem que no caso é a Molly, tá? Ela que aí não esteve presente na premonição, no caso ela não morreu durante a premonição, mas que está ali acompanhando o Sam. Falando em premonição, eu gosto muito da premonição desse filme aqui, que no caso é aquela ponte. Tem alguns erros aqui e ali, umas coisas pontuais, mas no geral é uma premonição muito boa. Eu acho que ela foi muito bem trabalhada, muito bem cuidada, mas poderia sim ser melhor. Mas isso não faz dela uma premonição ruim, tá? Inclusive durante essa premonição nós vimos ali as boas mortes que aconteceram com aqueles personagens que acabaram escapando depois, só que depois acabaram morrendo também. E falando em morte desses personagens, eu senti aqui que em Premonição 5 as mortes elas tiveram muito mais cuidados para serem elaboradas, desenvolvidas, aplicadas e bem executadas, coisa que eu senti falta aí em Premonição 4. Na verdade, eu não lembro se eu comentei isso aqui com vocês, mas eu sinto que Premonição 5 ele veio para corrigir muitos dos erros que aconteceram em Premonição 4. É claro que esse filme não foi lançado exatamente com essa intenção. Eu sei que era para fazer parte da franquia como um todo, mas Premonição 5 ele coloca a franquia novamente nos trilhos que Premonição 4 tinha tirado. Então nós temos aqui em Premonição 5 muitos elementos que foram apresentados nos 3 primeiros filmes. A atmosfera mais dark, aquela sensação de sofrimento, aquela questão de se colocar no lugar dos personagens, são coisas que são resgatadas aqui novamente, né? Então, Premonição 5 ele vem aí para alinhar o que Premonição 4 tinha desalinhado. Então dá para dizer sim com propriedade de que esse filme ele resgatou a essência e as características da franquia que haviam sido perdidos em Premonição 4. E acrescentando também 2 pontos importantes, que no caso é um vilão, que é o Peter, que é um vilão que eu vejo que ele foi muito bem desenvolvido. Ele chegou ali como uma pessoa inocente, de repente as situações foram se desenrolando, ele foi perdendo a cabeça, ele foi ficando cego de raiva, ele se questionava muito, e você até consegue entender o ponto de vista desse personagem. Na verdade, eu acredito que os melhores vilões, eles são aqueles que têm as suas atitudes justificadas. Eu não estou aqui para defender o Peter, porém, toda justificativa de querer matar a Molly
ela é muito bem explicada aqui nessa produção. E isso é muito legal, porque ele não é um vilão do acaso. Ah, eu sou ruim porque eu sou ruim, eu vou matar porque eu quero matar. Não, ele é um vilão porque ele tem um objetivo. Ele quer simplesmente viver. Por quê? Porque aqui, já vem aquela segunda edição, foi criada uma regra nova para esse filme que não tinha antes na franquia, que se você tirar a vida de uma pessoa, você ganha o tempo de vida dessa pessoa e você coloca aquela pessoa na lista da morte no seu lugar. Olha só que legal. Eu fui claro, vamos lá, vamos recapitular. A pessoa ela estava na lista da morte. Se ela tira a vida de uma outra pessoa, ela coloca essa vítima na lista da morte e ganha o tempo de vida dessa vítima aí que acabou sendo morta. Então é praticamente uma troca de expectativa de vida. E isso é uma coisa que foi muito bem planejada, foi muito bem aplicada e foi muito bem executada. É uma ideia que eu considero ela genial. É uma adição bem diferente para a franquia e é algo muito legal porque justifica as atitudes do Peter. Então, olha só como que tudo foi muito bem trabalhado. A Molly, ela não morre na premonição, só que ela aparece o tempo todo ao lado do Sam. O Peter, ele não entende o porquê que a Molly não morreu na premonição. Na verdade, o Sam, ele tinha falado que ele tinha salvo a vida da Molly durante a premonição. E o Peter, ele fica inconformado, porque a Candice acabou morrendo logo no começo do filme. Então ela não teve a oportunidade de viver a vida dela. E o Peter, ele não aceitou isso, ele não achou justo isso. Nossa, mas por que o Sam salvou a Molly? Ela é mais importante do que a Candice? Ela é mais importante do que eu? Eu também quero viver a minha vida. Então, são essas duas características que fazem Premonição 5, que já é um filme bom, ficar ainda melhor. E ele fica ainda melhor quando você assiste o final. Aquele gancho no final do filme é algo que quando eu assisti no cinema, eu lembro da minha reação. Eu lembro. Comecei a assistir, eu falei, caramba, mano, que sacada genial. Porque o final de Premonição 5 nada mais é do que o início do primeiro filme da franquia Premonição. Aquele com o Alex, aquele com a Claire e com o Carter. Então, olha só que interessante. Tudo isso mostra que um ciclo ele foi fechado. Se a gente for analisar de uma ordem cronológica, é como se Premonição 5 ele fosse o primeiro filme da franquia. E eu digo mais, eu acredito que Premonição 6, o filme que será lançado em breve, ele também terá momentos que se passará antes de Premonição 5. Olha só que bacana. Nossa, vai ser uma coisa muito genial se Premonição 6 for uma espécie aí de prequel de Premonição 5, ou então até mesmo do primeiro filme que originou aí essa franquia. Então, não comentando tanto assim sobre Premonição 6, porque já fiz vídeos falando sobre isso, seria muito interessante se a gente tivesse aí uma história de um ciclo sendo contado de trás pra frente. Nossa, já pensou que legal? E se esse filme Premonição 6 ele for bom de fato, é claro que eu vou querer Premonição 7. Afinal de contas, eu sou um fã dessa franquia, eu adoro, já assisti diversas vezes, por mais que tenha ali momentos de altos e baixos, e por mais que até mesmo Premonição 4 seja o filme com menor qualidade aqui dessa franquia, eu gosto dela bastante, tenho um carinho enorme, eu tenho um carinho imenso pela franquia Premonição. Então, eu abraço todos esses 5 filmes, e também estou aí na expectativa pelo 6º. Eu espero que ele me surpreenda. Bom, para poder finalizar aqui, falando sobre Premonição 5 ainda, é um ótimo filme, muito bem planejado, coloca aí a franquia novamente nos trilhos, conserta os erros de Premonição 4, que foi um filme completamente artificial e superficial, e traz aí novidades para uma franquia que tá sempre surpreendendo.
isso que é legal. Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentiva muito a continuar investindo aqui no YouTube. Muito obrigado, até a próxima e tchau!